Psicologia baseada em evidência. Já não tem 500, 1000 vídeos falando sobre isso? Tem, mas aqui vai ser diferente. Se você estava procurando um vídeo para aprender como é que se faz a psicologia baseada em evidência, talvez aqui não seja o lugar ideal. O propósito desse vídeo é fazer um ensaio sobre o paradigma da psicologia baseada em evidência. Essa suposta inovação para o campo da psicologia é de fato uma inovação? A que crise, a que problema esse paradigma está respondendo? Não só sobre isso, mas também questionamos quais são as implicações do uso desse paradigma para a comunidade científica, especialmente dos psicólogos. Já adianto que esse vídeo talvez possa causar um desconforto para aqueles que se utilizam do paradigma da psicologia baseada em evidência, mas também não será tão confortável para aqueles que tentam obliterar a psicologia baseada em evidência para o fim do mundo, para acabar com a existência disso. Então talvez esse vídeo seja uma espécie de distanciamento dessas discussões para tornar possível outra visão. Pelo menos é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, se você se interessou sobre isso, seja bem-vindo. A crise da eficácia da psicoterapia. Se vocês forem dar uma pesquisada nos trabalhos que foram produzidos no Brasil, vão notar que os trabalhos são limitados. Quando se retorna à história da psicologia baseada em evidência, eles começam sobre a eficácia da psicoterapia. E um dos nomes citados é o do alemão Hans Eysenck. Eu não sei se é assim que pronuncia esse nome, mas esse autor ele vai levantar algumas indagações, assim como outros da sua época, acerca da eficácia da psicoterapia. E uma das hipóteses seria de que não haveria diferença significativa entre a passagem de tempo e a psicoterapia. Essas hipóteses e outras indagações vão provocar a comunidade científica. Em 1970, após a análise das pesquisas sobre a psicoterapia nas décadas anteriores, a comunidade chega à conclusão de que sim, a psicoterapia é eficaz. E além disso, que não haveria diferença significativa entre as diferentes modalidades de psicologia. A eficácia da psicoterapia estaria mais relacionada aos fatores comuns, como por exemplo, a empatia, a aceitação, a aliança terapêutica. Essa hipótese ficou conhecida como o veredito do pássaro Dodô. O que acontece é que uma parcela da comunidade, em especial os psicólogos cognitivo-comportamental, não engoliram essa. Ficaram com o pé atrás em relação a essa hipótese, argumentando que o principal fator da mudança terapêutica não estaria nos fatores comuns, mas sim fatores específicos, como procedimento, técnicas e estratégias que compõem determinadas modalidades. Em 1993, a Associação Americana de Psicologia, especificamente a Divisão 12, que é o da Psicologia Clínica, cria uma força-tarefa a fim de comprovar esses fatores específicos. Vale notar que compunha essa força-tarefa psicólogos de diferentes abordagens, da psicodinâmica, cognitiva comportamental e interpessoal. Essa força-tarefa sofreu algumas críticas, dentre elas o de utilizar exclusivamente pesquisas cujos participantes atendiam aos critérios diagnósticos de alguma psicopatologia descrita pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, como também a restrição a tratamentos manualizados. Além disso, a força-tarefa também recebeu críticas por considerar um ensaio clínico randomizado para a produção das evidências. Mais tarde, em 1995, a Divisão 12 produz um relatório no qual apresenta uma lista de 18 tratamentos empiricamente sustentados e 7 provavelmente eficazes. Essa lista foi sendo atualizada com o decorrer dos anos. As críticas ao trabalho desenvolvido pela Divisão 12 incitou o surgimento de novas forças-tarefas, como o da Divisão 29 da Psicoterapia, em 1999, para individualizar a terapia. Teve como propósito identificar, operacionalizar e disseminar informações sobre relações terapêuticas fundamentadas em evidências empíricas e sobre métodos eficazes. O resultado dessa força-tarefa produziu uma lista de componentes
que estariam relacionados à eficácia da psicoterapia ou da mudança terapêutica. Dentre eles, a relação terapêutica, que compõe, por exemplo, a aliança de trabalho, a empatia, o feedback, etc. E características do cliente, estilo de enfrentamento, expectativa. O que se observa nesse decorrer da história é a partida de problemáticas relacionadas à eficácia da psicoterapia e então a hipótese de que a eficácia estaria relacionada a fatores comuns. De outro lado, fatores específicos. A repercussão daqueles que defendiam os fatores comuns e daqueles que defendiam os fatores específicos resulta em um estreitamento que é gradual. A comunidade passa a considerar tanto os fatores comuns quanto os fatores específicos como constituintes, como relacionados à mudança terapêutica. O que a gente nota é uma integração que é historicamente gradual. Então, cada vez mais os pesquisadores da APA se aproximam da proposição de um paradigma que vai tentar integrar esses dois fatores. Um novo paradigma. Com o avanço que eu citei anteriormente, a Associação Americana de Psicologia cria mais uma força-tarefa, agora com a premissa de que fatores como características do cliente, qualidade do terapeuta, relação terapêutica e técnicas específicas estariam relacionados aos resultados do processo terapêutico. É uma tentativa de integrar a divisão 12 e a divisão 29. Só que a história não acaba aí. Em 2005, frente às controvérsias daquilo que deveria ser empiricamente validado na pesquisa em psicoterapia e da persistente lacuna entre a ciência e a prática, uma nova força-tarefa composta por psicólogos de diferentes abordagens, que tinha como objetivo delimitar um novo paradigma que representasse as diversas psicologias. E aí que surge a PBEP, que é a prática baseada em evidências em psicologia. A PBEP teria como aspecto fundamental a consideração e a integração de três componentes: a melhor evidência disponível, a perícia clínica e o contexto das características do paciente, da cultura e preferência. A PBEP tem como objetivo fomentar a prática psicológica eficaz e a melhora da saúde pública através de comprovações empíricas ancoradas em avaliações psicológicas, formulação de casos, relação terapêutica e intervenção. Busca-se maximizar a escolha do paciente entre intervenções alternativas eficazes, equilibrando suas preferências com o julgamento do psicólogo baseado em evidências e experiência clínica para determinar o tratamento mais adequado. É a integração entre o processo de tomada de decisão e as evidências de investigação no processo de intervenção. Esse é o objetivo da PBEP, segundo a Associação Americana de Psicologia. Esse paradigma, por ele compor psicólogos de diferentes abordagens, com o intuito de delimitar algo que seria possível de ser aplicado, possível de ser atendido por todas as subcomunidades, subculturas do campo da psicologia, transformam o modo como, daqui em diante, os psicólogos vão passar a lidar com a questão da eficácia em psicoterapia. Agora, com esse novo paradigma, os psicólogos devem considerar três componentes que seriam fundamentais para a eficácia da psicoterapia, que seria fatores relacionados à perícia clínica, contexto e características do paciente, da sua cultura e preferência, como também a melhor evidência científica. O caso é que este componente da melhor evidência científica vai ditar aquilo que seria a melhor evidência. Mas qual é o problema de definir uma melhor evidência universal? É o que a gente vai ver mais para frente. No entanto, primeiro, antes da gente avançar para as consequências da adoção desse novo paradigma, primeiro a gente vai investigar se de fato se trata de um novo paradigma. E a que problemáticas, a que crise esse novo paradigma está respondendo. Mas antes de analisar a proposta desse suposto novo paradigma, é preciso primeiro compreender como funciona a atividade científica, reiterando o passado. Um paradigma, um conjunto de paradigmas, de modo bem resumido, ele corresponde a elementos de caráter relativamente não problemático da comunicação profissional e pela relativa unanimidade do juízo profissional. Refere-se a compromissos que são compartilhados pela comunidade.
Antes que um campo científico adquira o seu primeiro paradigma, o que a gente observa é um estágio daquilo que seria chamado um período pré-paradigmático. Pode coexistir diferentes paradigmas. Então, como o cientista não tem paradigma universal a ser seguido, você vai notar diferentes cientistas correspondendo a diferentes paradigmas dentro do mesmo campo. Para ficar mais claro para quem é do campo da psicologia, antes de Freud, não é que não haveria outras práticas associadas a relações terapêuticas. Haveria, e a do Freud era uma delas. Só que a sua prática e os paradigmas que ancoravam essa prática foram capazes de fazer com que uma parcela considerável da comunidade científica aceitasse os paradigmas freudianos. A partir do momento que você define um paradigma e uma parcela da comunidade passa a adotar ele, é possível fazer aquilo que o Kuhn chama de ciência normal. O que mais a gente faz é ciência normal, que seria o aperfeiçoamento do paradigma. O paradigma ele funciona como um quebra-cabeça no qual as peças já estão dadas. Então, o que está em jogo é, na verdade, a capacidade do cientista de resolver os problemas, porque as peças já estão dadas pelo paradigma. Há uma desconfiança muito maior em relação à capacidade do cientista do que propriamente o paradigma. O cientista que faz ciência normal, ele não tem o intuito de descobrir novidades. Pois, como eu disse, o que ele faz está ancorado daquilo que está no passado. As peças já estão dadas. Como ele pesquisa a partir de um paradigma, então esse paradigma também escolhe quais são os problemas que vão ser resolvidos. E por mais que surjam novidades, essas novidades elas são adaptadas para corresponder a esse paradigma. É muito caro substituir um paradigma por outro, pois isso coloca em jogo todas as peças. Ou seja, você tem que aprender uma nova forma de fazer ciência. Só que acontece que por vezes surgem algumas anomalias que não são possíveis de serem resolvidas com os paradigmas que existem. Se essa comunidade passa a perceber essa anomalia como algo importante e que o paradigma não é suficiente para responder, se inicia um estado de crise na comunidade. E aí novas promessas de paradigmas surgem na tentativa de responder essa crise. Se por acaso acontecer de um paradigma substituir o outro, é aquilo que o Kuhn chama de revolução científica, a substituição de um paradigma por outro. Veja, como foi mencionado anteriormente, havia na comunidade dos psicólogos diferentes hipóteses em relação daquilo que seria eficaz em psicoterapia, que estaria relacionado a fatores comuns e outros que estariam relacionados a fatores específicos e outros que seria na verdade uma integração entre os dois. Considerando isso, surge então a PBEP. Aí eu te pergunto, em que medida a resposta da PBEP é um rompimento daquilo que já foi dito? É a mesma coisa, só que de outra cor. Como a gente observa na comunidade dos psicólogos, o paradigma da PBEP é aceita apenas por uma parcela. Então se questiona por que apenas uma parcela aceita esse paradigma e por que tanto essa demora para a aceitação de toda a comunidade? Poderia se responder de que a aceitação de um paradigma leva tempo, só que, ao que parece, não se trata disso, ou talvez não seria apenas isso. Se até agora não ficou claro qual é a crise que o paradigma está respondendo, eu vou dizer. A suposta crise levantada pelo discurso do paradigma da PBEP é a precariedade da atividade baseada em evidência no campo da psicoterapia. Os psicólogos eles têm dificuldade de compreender aquilo que estaria associado à eficácia da psicoterapia. Então, esse paradigma ele surge como resposta a essa problemática, a essa crise, de modo a apresentar uma solução. E essa solução integra os três componentes que eu citei anteriormente. Ele dispõe de algumas respostas a essas questões, a essa crise. E uma delas estaria relacionada à problemática da evidência. Veja bem, o que eu vou apresentar agora cai por terra a ideia de que aquilo que compõe o paradigma seria a única resposta na psicologia para lidar
com questões relacionadas à eficácia da psicoterapia. E ainda, reitero de que não se trata de um novo paradigma, porque ele é o refinamento daquilo que se antecedeu nas décadas anteriores, que estariam relacionadas a fatores comuns e fatores específicos. Mas agora vamos um pouquinho mais além do que década de 50, década de 70. O surgimento da psicologia. Se observa no discurso dos defensores da PBEP uma preocupação relacionada à evidência. Só que eu te pergunto, não seria presunçoso postular que os fundadores da psicologia não estariam preocupados com questões relacionadas à evidência e à eficácia das suas atividades? Que eu saiba, uma ciência não se constitui sem evidência. Então, como é que se constitui uma psicologia ao final do século XIX? Dizer que só agora, depois do paradigma da PBEP, os psicólogos passaram a se preocupar com as evidências, talvez seja um equívoco. É o mesmo que dizer que William James, o Wundt ou até mesmo Freud, quando estavam desenvolvendo a sua psicologia, não estavam preocupados com as evidências que produziam as suas atividades. Ou então, um pouco mais à frente de Freud e dos nossos fundadores da psicologia científica, o caso do Carl Rogers, um dos primeiros, se não o primeiro, a gravar a psicoterapia. Não é que não houvessem outras gravações de psicoterapia, mas é que talvez ele seja um dos primeiros ou o primeiro a utilizar as gravações como recurso para pesquisa. E isso já entre a década de 40 e 50. O Rogers ele desenvolve um trabalho que é continuamente revisto a partir de pesquisas. É um autor, inclusive, preocupado com a questão do dogmatismo, pois ele tinha um medo de que a sua teoria se transformasse em algo rígido, porque ele acreditava que a ciência deve ser continuamente revista, pois o mundo se transforma o tempo todo. Então, as hipóteses elas devem ser sempre revistas a partir da experiência. Então, a sua abordagem ela é continuamente revista. Então, os psicólogos, desde o surgimento da psicologia científica, estão preocupados com a questão da evidência e criam recursos, formas de lidar das mais distintas. A questão do dogmatismo, a questão da preocupação com a evidência não é uma novidade no campo da psicologia. Basta estudar um pouquinho da história da psicologia e a gente vai ver que os modelos de psicologia não surgem de forma dada e pronta. Então os psicólogos eles vão continuamente aperfeiçoando aquilo que foi criado na medida em que surgem complicações relacionadas a evidências. E eu retorno mais uma vez com o caso do Rogers, que a sua abordagem vai se modificando com o tempo. Não é à toa que muda até o nome de terapia centrada no cliente para abordagem centrada no cliente. Então as evidências também, os conceitos dele vão sendo modificados, algumas hipóteses são retiradas, outras são inseridas, outras são aperfeiçoadas por conta de evidências. A ironia do dogmatismo. Como se sabe, o paradigma da PBEP ele foi delineado com base no conceito adotado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos acerca da prática baseada em evidência. Ou seja, é um paradigma que é delineado com base em outra disciplina, que surgiu na década de 90 na medicina. O interessante notar é que no discurso da medicina, a PBE, a prática baseada em evidência, ela introduz a dúvida metódica e ao questionamento à tradição científica como um novo paradigma em saúde, semelhante ao que a gente viu na PBEP. Só que mesmo na medicina, não tem nada de novo. Esse paradigma também não é novo. Essa pauta, na verdade, ela recorre à tradição cética na medicina. Então, não há uma ruptura daquilo que já se era feito na medicina. Na verdade, é um rearranjo entre 3 disciplinas: bioestatística, informática biomédica e epidemiologia clínica, buscando assim, nas evidências externas, as bases para as decisões clínicas e processos de ensino. Então, tem muito menos a ver com pressupostos epistemológicos e muito mais com uma mudança de plano da praxis. Os debates da medicina atual parecem, na verdade, reatualizar as antinomias entre empirismo e racionalismo,
ceticismo e dogmatismo, observação e superstição, magia que nunca deixaram de atuar no processo de formação da medicina. Então, como a gente pode ver aqui, ao mesmo tempo que a gente encontra dificuldades de uma parcela grande da comunidade de psicólogos em aceitar esse paradigma, isso também acontece na medicina. E também se tem esse discurso de que seria algo novo, que na verdade não é. É um discurso que reitera princípios já estabelecidos na história da psicologia. Só que tem uma coisa que a gente precisa relevar. Essa preocupação em relação ao cientificismo, ao dogmatismo e às evidências são preocupações relevantes para o desenvolvimento da ciência. Só que essas preocupações vêm com algumas proposições que causam implicações para a psicologia e é o que a gente vai ver agora. Como eu disse antes, o paradigma da PBEP ela foi delineada com base no paradigma da medicina. Quando você toma emprestado um conceito de outra disciplina para a sua, pode sim ocorrer um enriquecimento ou causar rupturas. A gente não pode esquecer de que quando a gente resgata algo de fora e traz para nós, isso causa transformação, há uma transformação orgânica. Então, junto com esse conceito, vem também a outra disciplina, pelo menos algum resquício. É simplesmente implausível que alguns termos mudem de significado quando transferidos para uma nova teoria, sem contaminar os termos transferidos consigo. Fato é que o conceito de evidência da PBEP está intimamente ligado ao conceito de evidência da medicina. E assim sendo, eu te pergunto, todas as psicologias, das mais diversas, elas compartilham do conceito de evidência da medicina? O problema é que quando você constitui esse conceito de evidência, você não pode defini-lo como a melhor evidência científica, sendo que outras modalidades não compartilham com o mesmo conceito de evidência. É o que a gente chama de incomensurabilidade. Não tem como você traduzir isso que você chama de melhor evidência científica da medicina para o que seria uma melhor evidência científica para a psicanálise, por exemplo, ou para a abordagem centrada na pessoa. Mas aí então a gente poderia dizer que, ok, então vamos fazer assim, as psicologias que compartilham desse conceito de evidência ficam com essa proposta da PBEP e as outras não. Só que acontece que o discurso da PBEP é justamente essa tentativa de que toda a comunidade possa usá-la, pois ela não se trata de uma abordagem, de uma modalidade de psicologia, mas sim ao processo de tomada de decisão clínica pelo terapeuta que seria baseada na melhor evidência científica. Não sendo de uma orientação específica, o paradigma da PBEP parte da ideia de que qualquer intervenção deve ser fundamentada por evidências objetivas e cientificamente comprovadas. A melhor evidência é aquela obtida por meios de ensaios clínicos randomizados. Essa última que, inclusive, aliás, é considerada pela medicina o padrão ouro, de evidência científica. Então, aqueles que defendem esse paradigma parece que estabeleceram uma meta. Todo psicólogo deverá realizar sua prática baseada em evidência com a melhor evidência científica, mas não é qualquer evidência. É a evidência que é colocada por este paradigma, que aliás tem uma proposta de pirâmide de evidências, que é uma proposta da medicina, e lá você tem aquilo que seria a melhor evidência científica. Veja bem, o que eu estou falando aqui não é de negar a prática baseada em evidência, mas o problema se tem quando um paradigma propõe aquilo que seria a melhor evidência científica, que pode não ser compatível com os conceitos de melhor evidência científica de outras disciplinas. Esse discurso ele promove a exclusão de outras psicologias que não se utilizam dessa pirâmide de evidências científicas ou daquilo que seria o conceito de melhor evidência científica para a medicina, nem mesmo aquilo que seria o melhor método científico. Psicologias que não se adequam ao modelo da PBEP são marginalizadas e desqualificadas por conta de um discurso de superioridade científica, relegando as outras abordagens ao senso comum ou pseudociência por conta de adotarem conceitos de evidências científicas distintos ou métodos científicos distintos. Por exemplo, terapias baseadas na análise fenomenológica ou existencial. Além de ter conceitos diferentes daquilo que seria uma evidência, as evidências que são propostas nesses estudos do paradigma da PBEP pode não ser relevante para aquilo
que é para a psicanálise, para aquilo que é para a CP. Essa seção ela se chama A Ironia do Dogmatismo, justamente por conta desse paradigma da PBEP propor um conceito de melhor evidência científica que a partir de então torna-se um dogmatismo. Todos os outros conceitos, todos os outros métodos, se não se enquadrarem a esse paradigma, não vale. Apenas as intervenções que forem legitimadas por esse conceito serão válidas. Então a gente chega aqui com algumas considerações finais. Apesar da PBEP não ser uma novidade, é preciso reconhecer alguns temas que são abordados pelo seu discurso, como um apreço pela evidência científica, uma preocupação com o cientificismo e o dogmatismo, e também essa tentativa de desenvolver e integrar fatores comuns e específicos. Contudo, a sua proposta, e talvez seja mais por parte daqueles que defendem a PBEP, é que seu discurso de superioridade e daquilo que seria a melhor evidência científica acaba por marginalizar as outras psicologias. Então tem um efeito danoso no campo da psicologia. Se por acaso se pretende desenvolver, aprimorar o paradigma, talvez tenha um olhar mais cuidadoso em relação a isso e modificar essa postura, porque senão a comunidade nunca vai aceitar esse tipo de discurso, sendo que coexistem um mundo pluralizado de psicologias com definições, conceitos diferentes de evidência e de método científico. Bom, eu fico por aqui e se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e nos vemos numa próxima. As referências que foram utilizadas no ensaio estão aqui embaixo.